aí, quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar um pouco sobre os bruxos novamente. Nós já temos aqui no canal um vídeo sobre a sua origem, como funciona o teste de ervas. Então aqui vamos tratar como que surgiram as diferentes escolas dos bruxos. Só lembrando que quando a gente fala das escolas dos bruxos, a gente acaba remetendo muito mais a uma origem dos jogos do que propriamente dos livros. Os livros, ele coloca a escola do lobo e não chega a falar sobre outras escolas, dando bastante a entender que essa extensão, essa variedade de escolas de bruxo foi feita pela CD Projekt Red mesmo, um pouco mais especificamente para o The Witcher 3. Então aqui vamos tratar sobre esse assunto, mas antes de irmos para o vídeo, já queria deixar aqui um grande abraço para todos os apoiadores do canal. E se você quer se tornar um apoiador, dê uma olhada na descrição, porque lá tem o link para o nosso Padrim. Primeiramente, é importante destacar que os bruxos eles foram criações dos magos. Inicialmente, estavam unidos em uma mesma ordem. Por mais que eles tenham sido criação dos magos, a Irmandade dos Feiticeiros os considerou experimentos fracassados e acabou os banindo. Em consequência disso, eles ocuparam o castelo de Morgraing, e os magos responsáveis por levar os bruxos para esse local foi Alzur e Cosimo Malaspina, entre alguns outros magos também. E o castelo servia de lar para aqueles que haviam sofrido mutações. Assim como é descrito nas obras, os bruxos vagavam pela primavera em busca de contratos e retornavam para a fortaleza no inverno. E durante essa época, eles compartilhavam suas histórias de caçadas e aventuras. Porém, em um dado momento, Alzur e Cosimo partiram e não deram mais notícias. Isso trouxe uma certa desordem para o castelo e muitos conflitos entre os próprios bruxos começaram a acontecer, o que acabou levando a criações de grupos que acabaram se particionando a partir de seus ideais. Dentro dessa cisão, nós temos um bruxo que é bastante importante, que é o Argnahad, que é descrito como um homem gigante com origens nas profundezas de Gamera. A região era conhecida pela presença de povos bárbaros e ferozes. Inclusive, esse povo do qual Argnahad fazia parte é um povo que ficou bastante conhecido por combater ferozmente Nilfgaard, isso ainda no governo de Torre Reis. Posteriormente, a região foi subjugada no governo de Fergus em 1226. Inclusive, se você ficou curioso sobre a história de Nilfgaard, nós temos um vídeo aqui no Mega muito interessante abordando os comandantes de Nilfgaard e a sua história política. Eu vou deixar o link na descrição. Argnahad era caracterizado por sempre usar uma velha capa de pele de urso e por não demonstrar o mesmo respeito ou identificação por outros bruxos. Isso ficou muito claro quando ele atacou Rhys, que era outro bruxo, devido a um contrato. O conflito se deu após Rhys fechar um contrato para eliminar um monstro que estava aterrorizando uma aldeia nas terras altas de Caeduin. Argnahad também queria o contrato e a recompensa. Assim, após saber que outro bruxo já havia assumido o contrato, ele o encontrou na floresta e cortou do seu ombro até a sua cintura. O bruxo ferido só conseguiu escapar para a Ordem após forçar a criatura a lutar contra Argnahad. Argnahad sabia que haveria retaliação. Ele chegou à fortaleza com um grupo de bruxos que era leais a ele. O encontro entre os dois grupos resultou numa grande batalha dentro do castelo. Durante a batalha, Argnahad feriu o bruxo Erland em seu rosto. A Ordem venceu a batalha, apesar de várias baixas. Argnahad e os sobreviventes aliados abandonaram a Ordem e viajaram para as Montanhas Amel. Lá, eles fundaram a Escola do Urso. Com a Escola do Urso fundada, não demorou muito tempo para que desentendimentos ocorressem dentro dela, e isso criasse mais um grupo dissidente que deu origem à Escola da Víbora. Esse grupo dissidente conseguiu coletar uma incrível coleção de livros e pergaminhos sobre a caçada selvagem, levando alguns de seus membros a especular se a Escola da Víbora foi fundada com o propósito de resolver o enigma dos Cavaleiros Espectrais. Como resultado do encontro dessa coleção de livros e de um intenso estudo em volta da caçada selvagem, todos os bruxos da escola tinham um grande conhecimento sobre o tema. Entre as principais características da Escola da Víbora está a abordagem de assassinato em suas ações, seja contra monstros ou contra humanos, com a utilização de duas lâminas que se semelhavam bastante a presas. Suas ações chamaram a atenção de Nilfgaard, na época governada pelo usurpador.
O governante em questão tentou encampar a escola, porém sem sucesso. Então o exército nilfgaardiano destruiu a fortaleza dos bruxos da víbora, que se espalharam por todo o império. Posterior à destruição de seu lar, eles foram cooptados por Emhyr para assassinar o rei Foltest de Teméria e Demavend de Aedir, com promessas de reestabelecer a sua antiga glória. Entretanto, após os assassinatos, o imperador nilfgaardiano enviou caçadores de recompensa para eliminar as pontas soltas. Entre seus membros de destaque estão Ivar Ivaoai, Uncle, Colgrin, Leto e Serri. Inclusive, em The Witcher 3, conhecemos um pouco mais sobre Ivar, quando Geralt encontra uma carta não enviada nos restos mortais de Colgrin. Então, até aqui nós temos uma linha temporal que parte de uma ordem unida para um grupo dissidente que originou a Escola do Urso e dessa Escola do Urso, um outro grupo dissidente que fundou a Escola da Víbora. Agora nós voltamos para a Ordem para falar sobre a origem da Escola do Grifo, que começou com Erland de Laverick. Ele foi o bruxo ferido por Agnarrad na batalha que causou toda essa cisão. Erland pertence à primeira geração desses mutantes. Sua história é marcada pelo fraco laço familiar com seus pais e muito sofrimento na mesa de experimentos. Ainda com 15 ou 16 anos, ele e um grupo de bruxos em treinamento encontraram um cavaleiro errante, cujo escudo carregava o brasão de um grifo. Posteriormente, Erland e outros 4 bruxos saíram continente afora para caçar monstros. A atitude não agradou os magos, que os viram como uma concorrência e incentivaram a visão de monstros mutantes que lhes foi atribuída. O grupo vagava pela primavera e retornava no inverno para a sede da Ordem. Quando Erland estava com quase 40 anos, ocorreram alguns boatos de que os bruxos já estavam se fragmentando, incluindo histórias de bruxos traindo uns aos outros em contratos ou ameaçando se matar por um. Ele também notou que o número de confrontos no salão da fortaleza cresceu bastante, com cada um mais tenso que o anterior. A gota d'água foi quando Erland voltou mais um ano para a fortaleza e encontrou Rhys gravemente ferido por Agnarrad, como já comentei anteriormente. Erland conseguiu vencer Agnarrad, como já disse também, o que causou a expulsão e fundou a Escola do Urso, porém ele teve aquele ferimento no rosto causado na batalha. Diferente de Agnarrad, que fundou a Escola do Urso a partir dessa cisão de diversos conflitos, Erland e outros 13 bruxos comunicaram a saída da Ordem e fundaram a Escola do Grifo de forma pacífica. Desde sua fundação, os bruxos que a compõem buscam não só caçar monstros, mas possuir uma conduta cavalheiresca. A escola ganhou uma reputação, chegando a aconselhar reis. Entretanto, a diminuição dos monstros levou à perda de confiança e futuras perseguições. Por fim, a fortaleza da escola, que se chama Caer Siren, foi destruída por feiticeiros que estavam com ciúmes da relação dos bruxos com os reis. Erland não estava lá no momento do ataque, então foi para uma caverna e escreveu todos os conhecimentos da escola. Depois disso, o bruxo sumiu e a sua escola foi extinta. E agora vamos para a Escola do Gato, já começando com uma frase de Jaskier no livro Tempo de Tempestade, e ele fala: os desacreditados gatos são bruxos, mas falidos, mutações falidas, lunáticos, psicopatas e sádicos. Aqui temos um pequeno conflito de informações, porque nos livros os gatos são citados, porém eles não compõem uma história. Na obra literária, eles são bruxos cujas mutações não deram certo e por isso a fama de psicopatas e sádicos. Já em The Witcher 3, eles são tratados como uma escola. No jogo, eles são conhecidos pela realização de contratos de monstros humanos e não humanos, assim como a Escola da Víbora. Em relação a equipamentos e estilos de luta, os membros adotam técnicas mais ágeis e armaduras que favoreçam esse ataque mais rápido, que se assemelha a um gato. Sua conduta moral e política são tão flexíveis quanto seus equipamentos, muito diferente da Escola do Lobo e do Grifo. Durante a missão Where Cat and Wolf Play, em The Witcher 3, caso Gaetan sobreviva, podemos ter acesso ao seu esconderijo e a uma carta onde é revelado que a Escola do Gato havia sido tomada por soldados, e que os bruxos remanescentes haviam sido mortos ou abandonados. Entre seus membros mais famosos temos Brehyn, Gaetan e Kian. E por fim, vamos fazer aqui um breve comentário sobre a Escola da Mantícora.
ela é bastante carente de informação, sendo adicionada na expansão Blood and Wine, juntamente com um novo equipamento com o mesmo nome. O equipamento pode ser obtido no Ducato de Tulsan, após ser deixado pelo bruxo Merten, que abandonou as caçadas e dedicou a sua vida ao culto a Lebioda. Sabe-se que os bruxos dessa escola vêm de terras distantes, como Zerricânia, e usam um medalhão com o formato da cabeça da criatura que dá nome à escola. Bom, se vocês repararam, eu não falei sobre a Escola do Lobo e também eu não vou entrar nesse tópico no caso, porque ele é um tópico que também é bastante carente de informação. Nós temos uma boa noção de seus integrantes, temos uma boa noção de sua conduta, mas não temos informação suficiente para falar sobre a sua criação. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido esse assunto que entra um pouco mais no universo de The Witcher, abordando as curiosas escolas de bruxo, suas políticas, como elas se formaram, quem são seus principais membros. Espero de verdade que vocês tenham curtido. Se inscreve aqui no Mega, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Na descrição vocês encontram os links das nossas redes sociais e entre eles o link para a nossa campanha no Padrim. E no site www.megascopio.com.br você pode conferir um artigo que foi utilizado como base para este vídeo. E antes de encerrar, também gostaria de deixar um abraço muito grande a todos os apoiadores do Mega, e que nem eu falei, se você quiser nos apoiar, basta acessar o nosso link no Padrim. Nos comentários, fala aí pra mim qual é a sua escola de bruxo favorita, qual é seu bruxo favorito, com qual você se identifica mais, e claro, lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!